Então, eu preciso falar uma coisa antes de começar o vídeo. A gente está fazendo o 6.4 da Pedalando, da página 135 do Micro em Ação, mas eu não vou fazer exatamente o que o exercício está pedindo. Eu vou usar esse 6.4 para aprofundar o entendimento de efeito renda e efeito substituição, para que vocês consigam ficar mais, enfim, fluentes nisso, né? Vamos dizer assim. E para fazer isso, eu vou ter que ignorar um pouco o enunciado da 6.4 e deslocar esse 6.4 para fazer um exercício de efeito renda e efeito substituição. Porque no livro tem pouco, eu queria que vocês soubessem isso para estarem preparados caso qualquer coisa. Então tudo bem? A única informação que eu vou pegar do 6.4 e vou manter é que o preço de Y, ou seja, as viagens de bicicleta, vão passar de R$1 para 50 centavos, porque o governo investiu em infraestrutura de mobilidade de bicicleta e por isso o valor foi reduzido de R$1 para 50 centavos. Faz sentido, né? O governo normalmente quer que você emita menos poluentes que acontecem com a viagem de carro e tudo mais, quer que você desenvolva a sua saúde pedalando mais, quer que você tenha um histórico de atleta bom para ficar com a imunidade protegida contra qualquer tipo de doença. Então faz sentido o governo investir para baratear o custo de você utilizar a bicicleta. Então vamos calcular? Bom, para fazer o efeito renda e o efeito substituição, o primeiro passo qual é? Primeiro a gente tem que saber quais são as funções de demanda por Y e por X, né? Os dois bens que estão sendo analisados. Então a gente sabe que a de Y é R sobre 5PY e a de X é 4R sobre 5PX. A gente calculou isso nos exercícios anteriores, então não vai ser problema, né? Bom, e qual é o primeiro passo? O primeiro passo é estabelecer qual é a cesta original, ou seja, qual é a cesta ótima quando o PY for R$1. Quando o PY for R$1, a cesta ótima vai ser Y igual a 30 e X igual a 40. A gente vê isso no exercício anterior, né? A gente calculou aqui, substituiu os valores, a gente sabe que Y é igual a 30 e X é igual a 40. Beleza, tranquilo. Agora, qual é o segundo passo? O segundo passo é você calcular a nova cesta alterando o valor de PY para 0,5 e não mais para 1. Então vamos lá? Vamos alterar? A gente pega a função demanda aqui, faz o segundo passo, que é calcular nova cesta quando o PY for igual a 0,5. Então vamos lá? Bom, quando o PY for igual a 0,5, a gente vai lá, volta na função de demanda pelo Y e substitui os valores. R vai permanecer igual, vai ficar R$150. A única coisa que mudou foi o preço de Y. PX e R continuam iguais. Então o R vai continuar igual, fica 150 sobre 5 vezes PY, que agora mudou. Então fica 150 sobre 2,5. Tá, então vocês devem ter notado que o numerador caiu pela metade, né? Ele estava em 5 e agora ele passou para 2,5, ou seja, ele caiu metade. E quando ele cai metade, o que acontece com o resultado? Ele dobra, né? Porque quanto maior for o denominador, menor vai ser o resultado. E quanto menor for o denominador, maior vai ser o resultado. Beleza? Então é isso. Então é só eu multiplicar por 2 o resultado anterior. Então 150 dividido por 2,5 é igual a 60. E o x ele não vai mudar, né, gente? Parece um pouco intuitivo até, né? Porque o x é igual a 4r sobre 5px. E o r e o px mantiveram iguais, então
o x vai continuar sendo 40. Beleza? Tá. Então a gente já pode descobrir o efeito total. O efeito total, ele é o y da nova cesta menos o y da cesta original. Então ele é 60 menos 30. Ou seja, ele é igual a 30. Tranquilo? Então a gente tem um efeito total positivo, ou seja, um efeito total de mais 30. Ok? Esse é o efeito total. Como a gente destrincha esse efeito total entre efeito renda e efeito substituição? Bom, para fazer isso, a gente vai ter que entrar agora no terceiro passo. Tá. Qual é o terceiro passo? A gente vai fazer o raciocínio inverso que a gente fez para calcular o efeito total e vai fazer y da cesta original menos menos o y da nova cesta. Estou fazendo o inverso do que eu fiz aqui. Esse vai ser 30 menos 60, que vai dar menos 30. Tá, e eu multiplico esse menos 30, pelo novo valor de PY, que é 0,5. Como ele está sendo multiplicado por 0,5, ele vai ser menos 15, esse menos 30 vezes 0,5. Ok, eu pego esse menos 15, que eu achei aqui, e faço renda menos 15, ou seja, 150 menos 15, que vai dar 135. Ok, qual é o raciocínio por trás desse terceiro passo? Eu quero achar qual é a variação na minha renda que eu vou ter que fazer para que eu consiga consumir a mesma quantidade de Y da minha cesta original, sabendo que o preço desse bem da minha cesta original passou de R$1 para 50 centavos. Ou seja, eu quero encontrar a compensação de renda que eu tenho que fazer para consumir a mesma quantidade de Y que eu consumia anteriormente, mas com o Y valendo um novo preço, entendeu? Então é basicamente isso. Se o bem diminuiu de valor, como nesse caso, eu vou ter que ter um decréscimo de renda para compensar e conseguir comprar a mesma quantidade de antes. Mas se o preço de Y tivesse dobrado, ao invés de ter diminuído pela metade, passasse de R$1 para R$2, eu teria que aumentar a minha renda para conseguir consumir a mesma quantidade de Y que eu consumia na cesta original. Então, vamos lá. Bom, para calcular o efeito substituição, a gente vai fazer tudo de novo, só que com o nosso novo R. O nosso novo R é 135, que eu calculei através daquela operação que eu já mencionei. O nosso novo R é 135. O nosso PY vai ser 0,5, eu não mudo ele em relação a R$1, ele vai continuar sendo 0,5. Não vou fazer uma alteração e voltar para R$1, não tem nada disso, vou continuar com 0,5. E o PX nunca mudou, vai continuar sendo 3. Tá. Daí o que eu faço? Eu pego as funções de demanda, de novo, e substituo os valores. Tá. O Y vai ser R, que agora é 135, sobre 5 vezes 0,5. Ou seja, 135 vezes 2,5. Para calcular isso, eu faço 135 dividido por 2,5, perdão, é igual a 54.
E o novo x, qual vai ser? O novo x vai mudar nesse caso, né? Porque o r aumentou e ele tá em função de r, o x. Então, eu faço 135 vezes 4 dividindo por 5 vezes 3. Então, é basicamente fazer 135 vezes 4, que é igual a 540, dividido por 15, que é 5 vezes 3, né? Isso aqui vai dar pra mim 36. Beleza? Tá. Então, com esse novo y, eu já consigo calcular o efeito substituição. Eu vou pegar esse y que eu achei aqui, nessa nova cesta com renda ajustada, e vou fazer y da cesta de renda ajustada menos y original é igual a efeito substituição. O que é o efeito substituição? É aquele efeito em que eu deixo de comprar um bem ou passo a comprar esse bem porque o preço dele em relação aos outros bens aumentou ou diminuiu. Ou seja, o preço relativo dele aumentou ou diminuiu. Então é isso. Esse é o efeito substituição. O y da renda ajustada é quanto? É 54. E o y original, da minha cesta original, que é a primeira que eu calculei lá no 6.3, é 30, né? Então 54 menos 30 é igual a 24, né? 54 menos 30 é igual a 24, é isso aí. Então, eu sei que o meu efeito substituição é de 24. E agora a gente já pode ir para o quarto passo, que é calcular o efeito total. Que é o efeito renda, perdão. E como a gente calcula o efeito renda? Bom, o efeito total é o efeito renda mais o efeito substituição. Então, se a gente tem o efeito total e o efeito substituição, a gente tem o efeito renda, porque é só passar o efeito substituição que está sendo adicionado subtraindo para o outro lado. Então, ele está mais aqui, eu vou passar para o outro lado subtraindo. Então, é ET, efeito total, né, menos efeito substituição, é igual ao efeito renda. Isso aqui é a mesma coisa que eu falar assim, 30 menos 24 é igual a efeito renda, que vai ser igual a 6. Então é isso. E o que é o efeito renda? O efeito renda é quando eu passo a comprar um bem ou deixo de comprar esse bem porque o meu poder de compra aumentou ou diminuiu, sendo que a minha renda manteve igual. Ou seja, com os meus R$150, eles passam a comprar mais ou a comprar menos, dependendo da variação do preço, né? Então esse é o efeito renda. Se eu começo a consumir mais ou deixo de consumir, porque o meu poder de compra, ou seja, a quantidade de renda que eu tenho para fazer frente aos preços dos produtos, aumentou em relação a esse preço ou diminuiu. Então essa é a variação que eu encontro com o efeito renda. Então a gente achou o efeito total, que era 30, o efeito substituição, que é igual a 24, e o efeito renda, que é igual a 6. Sendo que o efeito total é o efeito renda mais o efeito substituição. Então é isso, galera. É basicamente isso. Mais um exercício de efeito renda e efeito substituição. Beleza?